voltei para a nossa aula, nosso segundo momento, aula de História. Já fizeram matemática? Dúvida? Deixa lá que eu estou aqui para ajudar. Teve dúvida, gente? Volta um pouquinho o vídeo que vocês tiram todas as dúvidas. Isso, lembrado. Vou tentar agendar nosso encontro para terça-feira às 2h, tá certo? Daqui para lá eu dou a resposta e vocês fiquem olhando lá que vai estar aquele linkzinho do Meet, do MEET, aquela câmerazinha. Espera lá na hora marcada eu chegar para nos encontrarmos. Agora eu quero a presença de todos dessa vez, hein? De todos! Nossa história de hoje vai falar da nossa história, nossa origem, nossas descendências, né? De onde viemos, quem foram os primeiros habitantes do Brasil. Logo no começo aí do nosso tema, vocês vão encontrar a música Pindorama, tá? Que eu vou deixar lá no link, vou colocar essa música para vocês escutarem ela e falarem. Mas ela diz assim: Pindorama, terra vista. Pindorama, Pindorama, é o Brasil antes de Cabral. Pindorama, Pindorama, é tão longe de Portugal. Fica além, muito além, do encontro do mar com o céu. Fica além, muito além, dos domínios de Dom Manuel. Vera Cruz, quem achou foi Portugal. Vera Cruz, atrás do Monte Pascoal. Bem ali Cabral viu, dia 22 de abril. Não só viu, descobriu toda a terra do Brasil. Pindorama, Pindorama, mas os índios já estavam aqui. Pindorama, Pindorama, já falavam tupi, tupi. Só depois vem vocês que falam tupi português. Só depois com vocês nossa vida mudou de uma vez. Álvares Cabral, eu rei Dom Manuel, ao índio do Brasil e ainda quem me viu, quem me ouviu, vou dizer, descobri o Brasil, já inteirinho na voz. Quem quiser, vem ouvir, Pindorama tá dentro de nós. Então essa canção, ela fala mais ou menos uma forma lúdica, uma forma prazerosa, uma forma divertida de contar como eram as terras brasileiras antes da chegada dos portugueses. Por quê? Antes dos portugueses de gritarem terra à vista, já essas terras já tinham donos, eram os índios. Por que eles receberam esse nome? Porque eles estavam à procura das Índias da terra, porque lá nas Índias eles tiravam os produtos que valiam muito, como pimenta do reino, cravo da Índia, o gengibre, o açúcar, era a riqueza, porque eram vendidos, isso custava ouro, pesos de ouro. Então eles queriam procurar onde era a terra das Índias, para assim conseguir os seus produtos e revender. Tudo era questão financeira. Quando eles chegaram aqui, eles viram que não eram as Índias, não eram as terras que eles estavam procurando, mas tinha este povo. E diz, é uma terra que é muito linda, que se plantando tudo dá, tem o pessoal de pele. E eles sabiam que ali não era as Índias, mas eles viram aqueles povos e decidiram dar nome a eles de índios. Não eram as Índias, não eram as terras que eles estavam procurando, mas eles denominaram, colocaram, né, o nome daquele povo que já existia nessa terra de índios. E dos índios tem a nossa herança, que vamos ver agora na página 59 do nosso livro de história. Diz assim: os primeiros habitantes do Brasil foram os indígenas. Eles habitavam as terras brasileiras muito antes da chegada dos portugueses. Historiadores são pessoas que estudam história do Brasil, a história geral. Afirmam que haviam, antes da chegada dos portugueses aqui, por volta de 100 milhões de indígenas. Sabe o que é 100 milhões de indígenas, de índios? No continente. Só em território brasileiro, esse número chegava de entre 4 e 5 milhões de nativos, 4 a 5 milhões de índios. No período da chegada dos portugueses, os indígenas se dividiam em 7 grandes povos. Então, eles tinham as aldeias deles, que eram a Tupi-Guarani,
Região litoral, essa área que nós moramos aqui, que é a área de litoral, área de mar. Aruaque, no Amazônia. Tapuia, na região do Planalto Central. Caraíba, na Amazônia. Panotucano, na Amazônia. E Charrua, no Rio Grande do Sul. Então, para estudar o Guarapu, hoje, para estudar as populações indígenas, é comum agrupá-las conforme as semelhanças existentes entre suas línguas. Isso permite reunir povos com características culturais comuns. E você vê quantos índios tinham. E com a chegada dos portugueses, os índios eles não tinham contato. Eles só viviam nele, da caça, da pesca. Tinha o pajé, que era o médico da aldeia, né, que eles tomavam chás, faziam um remédio com plantas. E com o contato com o branco, uma simples gripe matava os índios. Porque eles não tinham anticorpos, não tinham defesa no organismo para a doença. Porque eles viviam nus, viviam à vontade, né, sem preocupação. Então, com a chegada dos portugueses, os índios passaram a se vestir. Com a chegada dos portugueses, descobriram o pau-brasil, que é uma árvore, que por isso que o nome Brasil, né? Essa pau-brasil é uma madeira de grande poder calorífico. O que é isso? É uma madeira que demora muito a queimar e dela se extrai uma tinta chamada de urucum, que os índios usavam para pintar, uma tinta muito vermelha, como um urucum feito coloral, uma tinta muito vermelha, que eles pintavam o corpo para as danças, para as guerras. Aí os portugueses disseram, olha, essa planta aí é boa, e começaram a tirar as plantas do pau-brasil, as árvores do pau-brasil, e levar para Portugal. E eles começaram a pintar as casas e tingir as roupas, porque só a nobreza tinha as roupas vermelhas tiradas da planta do pau-brasil. Então, eles tinham o cara classificado também pelos troncos linguísticos, pela fala. Os principais eram o tupi, o Gê, aruaque e caribe. Existem muitas línguas, eles falam, a fala dele, como os tucanos e os yanomamis, que foram classificadas nesses troncos. E o que era tribo? Lembra que eu disse que eles viviam em tribo? Na página 60. Tribo é um conjunto, é um grupo de famílias que fazem sua aldeia em uma mesma área, falam a mesma língua e têm os mesmos costumes e um sentimento de união entre si. Então, nós somos uma tribo de alunas, né? Falamos a mesma língua, temos a mesma, como é que eu dizer, o mesmo interesse de ensinar e aprender. E eles viviam em tribos. Várias aldeias e tribos formavam cada um desses povos. Então, quando a gente viu aqui o tupi, cada povo desse formava uma tribo, era a aldeia deles. Aqueles que vão lá para a escola, também tinham grandes conhecimentos de animais, vegetais e recursos naturais que havia nas terras brasileiras, importantes para alimentação, confecção de utensílios e moradia. A macaxeira raiz, né? Temos tudo hoje, porque na maioria do que nós temos hoje, o vestir, o se pintar, a alimentação, foi deixada de herança pelos índios e africanos também, que vieram logo depois. O trabalho dos indígenas. A maior parte dos povos indígenas vive na área de coleta de frutos da floresta, como cacau, para fazer chocolate, maracujá, jabuticaba, araçá e entre outras. Da agricultura, eles plantavam mandioca, milho, batata doce, abóbora, amendoim, tudo que a gente come e que a gente gosta. Eles caçavam anta, tatu, cervo, paca e etc. E da pesca, traíra, pacu e piaba, os peixes. Geralmente as roças pertenciam a toda a tribo, não tinha, eu plantei a minha, não. Era para a aldeia toda, pertencia a todo mundo, todos eles trabalhavam. E dali eles faziam objetos de decoração, de adornos, que é pulseiras, colar, eles faziam com semente de frutas. Isso mesmo. Na página 61 diz assim: qual era o trabalho dos homens na aldeia? Então, o homem na aldeia, o índio, eles tinham o trabalho deles eram derrubada de árvores e preparação da terra para o plantio, caça e pesca,
confecção de arco, flechas e canoas, construção da moradia, expedições guerreiras e proteção à tribo. Então, essa era a função do índio. Já qual era a função das mulheres? Qual era o trabalho das mulheres índias nas aldeias? Atividade agrícola, desde do plantio à colheita, elas plantavam e colhiam, coleta de frutas, produção de farinha da mandioca, da macaxeira, preparar comida, cuidar das crianças e confecção de redes e cestos. Os adornos, para eles dormiam em redes, e o cesto para brotar a colheita e os peixes. Quais foram as contribuições? O que é que o índio contribuiu para a nossa formação? Os indígenas deram importante contribuição para os costumes e para a formação do povo brasileiro. Muitos costumes, várias palavras e também elementos folclóricos do Brasil atual são de origem indígena. Então, muita coisa, a dança, a capoeira, o frevo, várias coisas. A alimentação, comida de milho, agora que vem chegando São João, né? Foram deixadas por eles, tá certo? Que eles dançavam, a dança. Então, tudo é uma sequência do que eles deixaram pra gente, a gente foi aperfeiçoando. Desde a colonização, o modo de vida dos povos indígenas se modificou. Então, com a chegada dos portugueses, eles começaram a se vestir e agir de outra forma. A cultura europeia influenciou de forma drástica, porque eles tinham a própria língua, a própria religião. E com a chegada dos portugueses, eles foram caquetizados. Eles passaram a ter a religião católica, em qual eles não criam, né? Eles criam que era o Deus Tupã, o Deus da Lua, o Deus do Sol. O seu pajé eram os médicos, eram os médicos da aldeia. Então, mas com a chegada dos portugueses, eles foram caquetizados, tiveram que ser da religião católica, apostólica romana. Eles tiveram que falar a língua dos portugueses, se vestir como tal e agir como tal. Detalhe, os índios foram os primeiros escravos do Brasil. Por quê? Eles não tinham conhecimento, né? E como os portugueses mandavam ele trabalhar em troca de outras coisas, de maquiagem, de espelho, de roupa, de chapéus, então eles eram enganados e eles passaram a ser escravos, porque eles trabalhavam para os portugueses sem receber. Veja como são as coisas, né? E existiu muita guerra também. Além deles morrerem de doenças causadas pelo contato com o homem branco, eles morreram em guerra porque muitos não quiseram essa aproximação com os portugueses e eles guerreavam. Eles usavam a arco e a flecha e os portugueses as armas de fogo. Na 62, muitos morreram em consequência da escravidão, das guerras empreendidas pelos colonos e das doenças que lhes transmitiram. Tá vendo o que eu disse antes? Dos que sobreviveram, alguns se introduziram a cada vez mais pelo sertão. Outros passaram a viver nas cidades, assimilando a cultura europeia. Passaram a se vestir e agir como os brancos. Deixaram de ter os seus costumes para ter os costumes dos europeus. Apesar disso, os reflexos indígenas na cultura brasileira estão presentes nos nossos hábitos, costumes e idioma. Deles herdamos alimentos básicos da culinária, instrumentos musicais, artesanatos e técnicas para o plantio. Curiosidade: você sabia que no Brasil existem cerca de 170 línguas indígenas diferentes? Na página 63, a relação entre indígenas e portugueses. Como era essa relação? Como era? Viviam harmoniosamente, viviam em amizade ou viviam em pé de guerra? O contato dos indígenas brasileiros com os portugueses foi extremamente prejudicial aos nativos. Claro, porque os brancos quiseram, a fina força, introduzir a cultura deles aos índios. E teve guerra, porque muitos não quiseram isso. No início, os indígenas foram de grande serventia, se viam aos portugueses, pois conheciam muito bem o que existia, porque eles já viviam aqui há muitos anos. Os europeus aproveitaram para trocar com eles objetos, como espelhos, pelas riquezas que lhe interessavam. Então, não era só, eu acho tão bonitinho os índios, não. Tinha um interesse. Eu vou lhe dar esse lápis, porque lá você vai me dar coisa melhor. Era mais ou menos isso.
Entretanto, quando Portugal decidiu ocupar as terras brasileiras, os indígenas eram vistos como entrave. O que é entrave? Como empecilho. Eu quero passar, mas os índios estão aqui me bloqueando. Então, tem que fazer alguma coisa para tirar esses índios do caminho. Já que muitas lutas ocorreram em virtude de eles tentarem defender suas terras, porque as aldeias se situavam em terras em que os portugueses queriam ocupar. Então, eles travaram muita guerra. Com isso, também, muitos índios foram mortos. Para tomar as terras, os portugueses chegaram a matar os nativos ou até mesmo transmitir doenças para acabar com as tribos. Uma gripe. Uma grande quantidade de aldeia foi diminizada, foi acabada, foi extinta pelas lutas com europeus e por doenças adquiridas pelo contato com os portugueses, como varíola, sarampo, coqueluche, catapora, tifo, difteria, gripe, peste bubônica e provavelmente a malária, que é uma doença causada por um mosquitinho, como a dengue, chikungunya, a zika. Eles foram enganados, explorados, escravizados e, em muitos casos, massacrados pelos portugueses. Eram tratados como selvagens que precisavam ser domesticados. Eram tratados como bichos, porque eles eram acuados, eles não tinham contato. Então, eles eram agressivos, eles atacavam, porque eles achavam que iam ser atacados, eles se defendiam. A defesa deles era o ataque. Então, eles eram tratados como bicho, como animais. Veja. Hoje em dia, trabalha-se muito a estimativa que existe 206 etnias, 200 raças, 200 povos e 170 línguas nativas indígenas. Entretanto, ainda existem tribos que vivem em locais de difícil acesso na Amazônia. Ainda existem índios que não têm contatos com o branco, né? Não pegaram os costumes do branco, não vivem em sociedade. Eles têm o próprio costume de andar nus, de pintar o corpo, de ter as tradições da aldeia. Aí vem as tarefas, que é a página 66, 65 e 66. Vocês vão, de acordo com o que estudamos, escrevam o significado dos índios. O que é FUNAI? O que são reservas indígenas? Qual é a função das reservas indígenas? Responda, quem trabalha na aldeia? Quem trabalha na aldeia? Como é feita a divisão do trabalho? O que os indígenas fazem enquanto aguardam o período da colheita? O que herdamos da cultura indígena nos nossos hábitos e costumes? No terceiro, forme um grupo com seus colegas e escolha um deles como povos para pesquisar. Seus colegas são o seu pai, sua mãe, seus irmãos, tio, vó, certo? E aí vocês vão respondendo. São as paginazinhas. E vamos ver a herança indígena, realmente o que eles deixaram para a gente na página 69. A sociedade brasileira atual herdou muito da cultura indígena. Nós, hoje, temos muito da cultura indígena. Entretanto, até os dias de hoje, a visão em que se tem dos indígenas é influenciada pelos interesses econômicos na riqueza que existe nas terras que ocupam, como minérios e madeira. Isso porque muitas vezes suas terras são disputadas na área rural para ampliadas para a lavoura ou extração de riqueza na área urbana para a urbanização, derrubadas, as queimadas, porque quando eles destroem uma floresta, um pedaço da floresta, estão também destruindo a aldeia, né? Então, acabando com a floresta e acabando também com os índios. No entanto, é interessante analisarmos que as primeiras sociedades indígenas com as quais os europeus tiveram contato tinham uma maneira sustentável de vida, algo que hoje procuramos manter os recursos naturais necessários à vida das gerações futuras. A gente ainda tem essa coisa de preservar. Atualmente há um movimento em que os indígenas participam da elaboração de políticas públicas de maneira que possam ter o respeito à sua cultura e às suas tradições. Tivemos sim um deputado, o Juruna, um índio, ele foi deputado federal e ele foi lá para lutar pelos direitos dos índios,
que não é reconhecido, porque o índio, ele é o dono da terra, mas ele não é reconhecido como tal. Isso tem sido feito para se levantar, buscar e manter as heranças culturais que essas sociedades indígenas nos deixaram, porque senão vai ficar no esquecimento. A gente vive tanto e esquece que tudo que temos hoje e vivemos hoje, nossos costumes, tradições, foram deixados pelos indígenas. Tem aqui um documento, diz assim: desde a carta de Pero Vaz de Caminha para o rei de Portugal, note-se o interesse pela alimentação dos indígenas, que eram altos e fortes, a qual não tinha qualquer vestígio de farinha de trigo. Com eles aprendemos a degustar, a provar outro tipo de farinha, a de mandioca, base de sua alimentação. Também fazia parte de seu cardápio frutas variadas, peixes, mariscos e carnes, que a gente come, né? Utilizavam teperos e havia o ponto de fermentação de bebidas alcoólicas. Os recursos naturais no entorno, a exemplo das fibras nativas de florestas e campos, eram utilizados os mais variados utensílios, como cestos, cordas, peneiras, esteiras, redes e abanos para fogo, tudo feito de palha. As ocas, por exemplo, tinham um telhado coberto com palha e sua estrutura era feita de madeira. O que a gente tem hoje, a casa, né? São heranças, um teto. Também empregamos o barro na fabricação de inúmeros utensílios, como potes, vasos, urnas funerárias, já que enterravam os mortos. Os instrumentos musicais, como maracás, o de sopro, apitos, foram incorporados aos diversos estilos musicais brasileiros. Assim também as danças, prioritariamente coletivas e circulares. A gente não canta tanto, né? Tinha de roda, vai vendo, a gente não sabe, mas tudo foi deixado pelos índios. A literatura, especialmente as lendas de tradição oral, foram bastante influenciadas pela cultura indígena, pois trazem o sagrado, o divino, na origem dos elementos da natureza. Além desses aspectos, e mesmo que a extinção de várias línguas, muitas palavras foram incorporadas ao vocabulário cotidiano de nossa sociedade. Veja quanta coisa os índios deixaram para nós. Vejam esse livrinho, O Tupi que você fala, de Cláudio Fragata. O Maurício Negro foi o ilustrador, tá? Veja como tem coisas realmente que são heranças. Vou provar a vocês que a gente fala e são heranças indígenas. Aposto que você sabe falar tupi e eu provo aqui. Sabe que é bicho? Sabe que bicho é quando falam sagui, tamanduá ou siri? Origem indígena. Sabe que bicho é quando falam sagui, tamanduá ou siri? E sucuri, jacaré, capivara, arara, urubu, tucano, paca ou tatu? Sabe o significado da palavra abacaxi? Então, tudo isso é tupi. E piranha, taquara, perereca, taturana e peteca. Você entende quando falam pororoca ou faz cara de boboca? Se falam saci, você sente um arrepio e escuta um assobio. Viu como você entende tudo, sim senhor, sem precisar de tradutor? Você já falava tupi e não percebia mesmo falando todo dia. Comendo pipoca ou amendoim, você é um pouco curumim. Criança, na língua indígena, curumim quer dizer criança. Quem é Cláudio Fragata, o escritor?
Nasceu em Marília, em São Paulo, em 1952 e há muitos anos mora em São Paulo, na companhia dos gatos Feline e Sushi. Ministra a oficina de escrita criativa de literatura infantil e já publicou vários livros, entre eles Alfabeto Escalafabético, vencedor do Prêmio Jabuti em 2014. Pelo Globinho, publicou uma história bruxólica em 2012. Para saber mais, visite o site do autor, que é www.claudiofragata.com.br. E Maurício Negro, um ilustrador, quem desenhou? É ilustrador, escritor e design gráfico, identificado com temas ancestrais, circulares, ambientais, étnicos e ligado à diversidade cultural e artística brasileira. Participante de exposições, catálogos e eventos. Recebeu prêmios e menções no Brasil e no exterior. Tem colaborado com diversos projetos de autores e temáticas indígenas. É membro do Conselho da Sociedade de Ilustradores do Brasil. Nesse livrinho, vocês viram que vocês já falavam tupi. Beijo, meus amores, e até a próxima. Amanhã tem surpresa. Não é o nosso encontro, mas tem uma surpresa, certo? Preste atenção à aula e fique ligadinho que eu vou tentar agendar nosso encontro para terça-feira, às 2 horas da tarde. Tchau, fique com Deus e façam as tarefas. Tchau! Amo vocês!